Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. Para aqueles que estiveram chegando aqui agora, sentirem afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharam conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leituras particulares. Então, além do trabalho que talvez vocês aqui já conheçam que eu faço, que é das tiragens coletivas, vocês podem também me consultar, procurar para realizar uma leitura na sua energia. Para quem tiver interesse, entre em contato através da descrição do vídeo, pois haverá o link direto para o contato comigo. Também haverá aqui o contato, o site, para que vocês possam realizar a doação para o pessoal do Rio Grande do Sul que sofre com as consequências lamentáveis das enchentes e chuvas que ocorreram por lá. Se você estiver assistindo esse vídeo no momento que eu estou gravando e postando, automaticamente ainda estão aceitando essas doações. Caso não, pode ser que essas doações não sejam mais aceitas porque não há mais a necessidade ou porque se encerraram as possibilidades simplesmente de doação, tá? É uma forma confiável, estará aqui na descrição o link. E falando em confiabilidade, também, né, um conteúdo que é muito confiável para mim, é o conteúdo do Exu e Seus Encantos. É um outro canal, tá, pessoal? Comandado pelo Alexandro. O Alexandro, ele fala sobre a questão de religião de matriz africana, só que de uma maneira um pouco mais independente. Então, um pouco mais livre de dogmas, onde ele tem quebrado muitas expectativas, muitos conceitos ultrapassados, tá? Que são repassados por aí. Então, quem quiser saber principalmente sobre Exus e Pombagiras, quem quiser fazer alguma pergunta, façam lá para ele. Ele leva conteúdo de uma maneira sólida, segura, humilde, o que é um diferencial hoje em dia. E assim como também é um diferencial para mim indicar. Vocês sabem, quem me conhece, que eu não sou de indicar qualquer conteúdo, né? Então, para quem sentir afinidade com a energia do canal dele também, quem sentir afinidade com a minha energia e tiver uma confiabilidade no que eu indico, entre lá na descrição, aqui desse próprio vídeo, e pode visitar o canal dele. Se gostar, vocês curtam, comentem, compartilhem, né? O que vocês acharem conveniente, é isso. Dito tudo isso, chegamos ao final da caminhada Lenormand. Inclusive, eu agradeço para todas as pessoas, tá? Que me deram força para que eu pudesse realizar esse processo. Volto a dizer sempre que eu não me considero como uma pessoa com capacidade acadêmica, capacidade de exploração no que se refere a ensinar. Não me considero com tanta didática para isso, porém, entretanto, aqui trouxe o conteúdo e eu vi que foi válido para muitas pessoas. Então, eu fico muito grato por essa oportunidade. Foi surpresa para mim, tá? Esse retorno, por assim dizer, de pessoas que muitas vezes não comentam por aqui, mas comentam no privado, que estão gostando muito, que está fazendo muita diferença, né? Tem pessoas que estão se sentindo mais aptas, inclusive para começar na cartomancia, coisa que muitas vezes não tinham confiabilidade antes. Então eu sou muito grato por essa oportunidade, sou muito grato por vocês que me acompanharam até aqui, e é isso, tá? Mas aí já começa a rasgação de seda e eu não sou muito disso. Então aqui começamos com a carta, né? Número 36, a carta da cruz. Como sempre digo, trago duas cartas que são mais simplistas, por assim dizer. Aqui esse deck eu trago porque ele veio com uma sequência de outras lâminas duplas que nós podemos, na verdade, substituir ou mantê-las ambas. Eu sempre mantenho, nesse caso aqui. Esse deck aqui também é um deck que tem lâminas duplas em algumas cartas, tá? Mas eu não mantenho. Deixo só as 36 cartas que eu melhor julgo, né? Eu julgo melhor de permanecer. Aqui é uma carta que tem uma condição de elementos a mais, para que possa ser analisado, tá? Esse deck, de maneira geral, ele vem com outros elementos para que possa enriquecer sua tiragem. E esse é o deck temático, o deck Afrodite Lenormand. Aqui, com a carta da cruz, nós temos uma consideração de encerramento. Algumas pessoas podem considerar um encerramento com vitória. Algumas pessoas podem considerar um encerramento com muita dor, um sacrifício. Eu estou com um time, por assim dizer, que não, pessoal, eu não estou com time nenhum. Eu estou com ambas
as considerações, considero ambas as partes. Para mim vai depender de cada experiência, das cartas que circundam. Eu faço uma interpretação, além disso, né, Vitória, trago também uma concepção para mim de algo muito sacrificial. Podemos aqui falar sobre o autoflagelo. Eu considero essa carta aqui como crenças limitantes também, que podem vir a estagnar. Prisão, porque aqui repara que alguma dessas cartas tem a imagem do Cristo ainda crucificado. Só que se vocês repararem, aqui ele não está com as mãos exatamente, né? Então é como se ele estivesse relativamente livre. Aqui, na verdade, nós não temos nenhum deck que considere, né, o Cristo ainda crucificado. Mas, o que eu sempre falo para vocês? O símbolo ele vai representar aquilo que melhor lhe cabe. Geralmente, eu não costumo levar para uma conotação mais cristã, tá? A única conotação mais cristã, por assim dizer, que eu tenho dessa carta é em relação à condição da autopunição, o autoflagelo, ou principalmente a condição de sacrificar-se, de sacrifício. Nessa carta aqui se potencializa essa possibilidade de análise. Muitas mulheres continuam, né, anos e anos a fio, levando a situação da condição da menstruação, né, nem sei se eu poderia falar essa palavra aqui, como um sacrifício, como uma punição. Algumas mulheres, inclusive, dependendo da religião, entendem a questão da menstruação como sendo uma maldição, literalmente falando, por conta dos pecados de Eva, do interesse, né, e da sede de conhecimento desmedido. É claro que eles não vão falar dessa forma, né? Essas religiões vão usar isso como sendo, né, o pecado original, por assim dizer. Literalmente eles chamam assim, né? Isso aqui também pode representar o sacrifício do sagrado feminino, um sagrado feminino que precisa ser curado, ferido. Principalmente quando eu tiro esse deck aqui, vem muitas pessoas com sagrado feminino ferido e com uma ancestralidade feminina ferida. E quando eu sinto isso, é dito e feito. A pessoa tem padrões ancestrais de enfraquecimento do feminino, feridas emocionais, violências, atentados contra a honra, né? No sentido... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Violência sexual. Não tem outra forma de falar, né? Eu acredito que não haja problema de falar isso aqui. Então, tudo isso se refere ao sacrifício. Mas também pode ser... Lembra que eu falei para vocês que pode se referir ao encerramento do ciclo? A menstruação também não deixa de ser um encerramento de um ciclo. E ao mesmo tempo o início de outro. Então, essa carta ela pode refletir o início e o começo. E nesse aspecto é quase como se essa carta ela refletisse a mensagem do louco, que pode ser o início ou o fim de um ciclo. Essa carta, né, geralmente muitas pessoas olham a cruz e para si representa o desencarne, né? O fim do corpo físico. Mas não é uma transformação? Não se transforma em algo diferente? Mas ainda assim com a concepção de que não existe um fim. Da mesma forma que o processo, né? A princípio, enquanto a mulher não cura esse sagrado feminino dela, pode ser que ela leve até o fim da encarnação e até volte numa próxima encarnação com essas feridas. Então o ciclo é referido como sendo um início e um fim. Mas se você não tomar a decisão, né? Algumas vezes, né, as circunstâncias tomam a decisão por si só. Mas algumas vezes é necessário que você tome a decisão de encerrar esse processo. Encerrar esse ciclo de dor. Agora, na concepção da Vitória, tem algumas pessoas que levam, né, como sendo algo muito forte.
Eu confesso para vocês que esse símbolo não me representa muito a condição da vitória. Tem algumas pessoas que consideram como a condição da vitória se tiver uma análise, se eu não me engano, mais voltada para a questão da escola brasileira. Eu falo se eu não me engano, porque eu confesso para vocês, eu não busco referências do que é a escola brasileira, do que é a escola europeia. Para mim, a escola foi a escola espiritual. Diferente de muitas pessoas que tiveram contexto de, né, havia poder aquisitivo para investir em vários cursos, eu não tinha poder aquisitivo e depois Maria Padilha provou por ela mesma e pelas circunstâncias que não havia necessidade disso. É possível fazer um bom trabalho de cartomancia analisando, né, os símbolos, entendendo o que é aquele arquétipo, aquele símbolo, qual o significado ele tem para você. Eu sempre falo sobre isso. Não adianta 1000 pessoas dizer que o significado original de tal carta significa tal coisa, se para você aquele símbolo não fazer sentido de acordo com aquilo que lhe é passado. Então, eu estou falando que ninguém tem que fazer mais cursos? Não. Mas eu estou dizendo que a sua base de conhecimento e segurança não pode ser só cursos. Porque senão você vive refém daquilo que outros julgam como sendo correto. Então, com esse conteúdo aqui, eu não trago, eu sempre falo isso, né? Isso aqui não é uma aula. Com esse conteúdo, eu não trago um aprendizado absoluto para vocês. Eu trago perspectivas que talvez sejam mais amplas, que até então vocês não enxergaram dessa forma, e apresentando um pouco da minha forma de ver a cartomancia. É óbvio, uma forma muito resumida. Como eu sempre falo, não é nem, sei lá, 1% da concepção que eu tenho em relação às cartas. Eu não venho aqui com roteiro, né? E para mim, de maneira geral, a vida ela não tem roteiro. Eu passei a enxergar a vida de uma maneira mais ampla, principalmente por causa da cartomancia. E o que mais me encanta na cartomancia, como eu sempre digo, é aquilo que mais assusta pessoas, que é a disponibilidade de ir além, de sentir as cartas. Eu já falei em outra experiência como Maria Padilha me ensinou a sentir as cartas. Enfim, não vou ficar repetindo porque quem viu os vídeos anteriores pode ter já visto essa situação que eu mencionei. Então, a minha escola foi a escola da vida, a escola espiritual. Eu não vou me prender a um contexto. Eu não vou me prender a uma posição que está, por exemplo, uma foice. Não tenho problemas nenhum com a pessoa que tem essa concepção. Se ficar mais fácil para você, é o caminho que você deve seguir. Eu falo dessa forma não como um meio de julgamento, me sentindo superior. Ao contrário, me incomoda as pessoas se sentirem superiores porque elas têm uma forma pré-definida de tiragem, de análise, e aí elas querem vender aquilo como sendo uma resolução absoluta. Ou é daquela forma, ou está fazendo de maneira incorreta. Não existem padrões. E aí é bom aproveitar essa condição da cruz para falar com você, que for cartomante, principalmente aqueles oraculistas, tarólogos que se julgam, né, o suprassumo da concepção em relação às cartas, que acham que são melhores, superiores porque entendem mais, porque tiram há mais tempo, fizeram mais cursos e têm perspectivas baseadas na condição de para qual lado que o elemento está virado, né? Tal carta, tem pessoas que chegam a dizer que a carta, um exemplo, que a carta do Sol elimina todas as outras cartas no que se refere ao negativo. Então, se nós tivermos 3 cartas que dão uma concepção, as cartas não são negativas nem positivas, tá, pessoal? Para mim, as cartas são neutras. O que vai definir a positividade ou a negatividade é a concepção, né, que a gente faz diante do acordo das cartas ali. De como as cartas se apresentam. Mas tem pessoas que consideram que, por exemplo, uma tiragem ela é toda negativa. Está muito clara ali que é negativa, mas saiu a carta do Sol no início ou no final, pronto. Já anulou todo o resto. Não é assim que as coisas funcionam. Precisa ser analisado de uma maneira mais ampla. Porque o Sol ele pode representar o fim daquele contexto, um novo horizonte. Mas não significa que vai anular tudo aquilo que está predisposto nas cartas. Entendem? Se aí você pode dizer que, mas para mim faz sentido para você, tudo bem, mas volta a dizer, você não pode impor isso para outras pessoas, e é isso que tem acontecido. Então eu lhe peço, né, de maneira humilde, que pare com isso.
Acredito que pessoas que estejam aqui, que tiveram a paciência de assistir o meu conteúdo até aqui, não são pessoas que realizam isso. Mas se for o seu primeiro vídeo, se porventura você está procurando só por esse vídeo, né? Só por essa lâmina, por curiosidade, por algum motivo, você é o tipo de pessoa que dita regras em relação à cartomancia, divirjo humildemente. Não existe regras para cartomancia. Existem algumas regras de conduta que nós nos autoimpomos, por assim dizer, né? É óbvio, né? A principal delas é a condição de você não levar para outra mesa de jogo, levar adiante aquilo que você obteve de informação através das cartas, através da confiança que o consulente depositou. É óbvio que isso você não tem que repassar. Mas em relação à condição de jogabilidade, técnicas, a experiência de métodos, as pessoas ousam, né? Eu posso até dizer que ousam, elas ousam exigir como se isso fosse uma regra. Ou você faz daquela forma, ou você não tira nada. Que absurdo esse, né? É você sacrificar, aproveitando novamente a condição, né, da carta, é você sacrificar o entendimento e o trabalho do outro. Tá errado, pessoal. Não pode. Enfim, falei tudo isso como eu sempre falo, né? Na maior parte das vezes eu falo aqui para pessoas que são iniciantes. Dessa vez eu vim fazer um apelo humilde para as pessoas que tiram há mais tempos porque eu estou vendo longe demais. Isso chegar longe demais. E aí eu estou vendo pessoas novas muito receosas, porque elas sentem de uma maneira diferente, elas interpretam de uma maneira diferente, elas intuem. E isso não tem muita abertura no meio. Porque as pessoas menosprezam a intuição. E muitas vezes é a intuição que faz a força do seu trabalho. É óbvio, você deve ter uma boa biblioteca de conhecimento em relação, como eu sempre falo, estudem os símbolos, estudem os símbolos, estudem os símbolos. O símbolo, na minha concepção, é muito mais importante em termos de estudo, né? A história, a origem de por qual motivo aquela carta surgiu ali, né? Por qual motivo aquele símbolo foi escolhido para representar, para ser representado naquele deck, naquela lâmina específica, é muito importante. Muito mais importante na minha concepção do que você julgar, né? Condição original de carta. É diferente, tá? Você colocar palavras-chave de você ter uma concepção da história, da origem, de por que aquela lâmina foi criada com aquele símbolo. E ainda assim as coisas se atualizam. Não dá para você pensar que a cartomancia vai permanecer com base naquilo que nós tínhamos anteriormente. A carta dos pássaros, a carta do navio, não significa mais exatamente a mesma coisa. As formas de comunicação, as formas de viagem mudaram. Tanto é que existem oráculos hoje em dia que vêm com uma condição de opção. Você pode trocar, ou naquela mesma lâmina tem dois elementos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma lâmina, um deck bem baratinho, que ele tem o avião e o navio. Então ele representa tanto a velocidade, porque algumas pessoas podem considerar o navio como tendo uma concepção de algo que demora algum tempo para acontecer, né? E o avião ele vem para quebrar isso, para mostrar para vocês que não precisa ser necessariamente só dessa forma. Vocês podem ver de uma maneira mais ampla. Enfim, vamos sacrificar, voltando a falar, né? Vamos sacrificar essas ideias limitantes. Porque, em consequência, vocês estão colocando medo e limitando outras pessoas. Isso eu estou falando para pessoas que estão fazendo isso, tá? Olha aqui. Eu vou usar a mesma... Vou aproveitar para usar as mesmas lâminas, tá? Que eu usei anteriormente. Só que acredito que foi no sentido oposto. No vídeo anterior, né? Olha o exemplo do que eu estou falando aqui. Vamos supor a pergunta: o que você está fazendo de incorreto em relação a pessoas que estão iniciando na cartomancia nesse momento? Vamos supor que eu estou fazendo essa pergunta para pessoas que são antigas na cartomancia. Vocês estão sacrificando o conhecimento e talvez até a oportunidade dessa pessoa iniciar nesse novo ciclo, porque vocês estão se mantendo arraigados, presos a uma velha ideia e concepção em relação às cartas. Vocês estão arraigados e vocês estão querendo puxar, ancorar essas pessoas para se puxarem e se arraigarem na mesma concepção. E aí, se essa pessoa não tiver a mesma concepção que você, se não for a mesma base que você tem, né?
de conhecimento, essa pessoa deve ser sacrificada, não serve para praticar a cartomancia. Um exemplo aqui. Então, o que precisa ser realizado? Precisa haver uma transformação. Ou pelo menos você precisa desancorar essa pessoa, né? E tirar essa pessoa do sacrifício, e da ideia de que a concepção tem que ser a única, né? Que você julga que é a maneira correta de exercer. Olha como uma carta que a princípio pessoas poderiam dizer que aqui é só a base, né? Só confirmação. E aqui é só encerramento ou só vitória. Não, tem muito mais para você poder analisar. Tem muito mais possibilidades. E eu, como eu sempre falo, se eu continuasse falando aqui sobre a questão da carta da cruz, sobre suas combinações, eu não ia parar nunca. Porque às vezes duas cartas só, elas dão várias possibilidades de interpretações diferentes. Lembram-se do que eu acabei de falar em relação à concepção daquilo que precisa ser mudado na pessoa antiga, em termos de cartomancia, em relação ao novato? Aqui pode ser que você esteja sacrificando um sonho porque você está colocando peso demais em cima dele. Pode ser que você esteja colocando pressão demais, porque a carta da âncora ela também pode ser pressão. A âncora é sobre tudo aquilo que pesa. Então, pesa, você não precisa levar em consideração só o peso. Você pode levar em consideração também pressão. Pressionar alguém a enxergar a coisa de uma determinada maneira, a fazer a coisa de tal modo. Está tirando a criatividade da pessoa, está sacrificando a criatividade da pessoa. A possibilidade da pessoa de conhecer outros portos, de pegar o navio da sua intuição, pegar o navio do seu emocional, do sentimento, que são levados pelas cartas, né? Vamos supor que essas águas aqui representam o mundo das cartas, o mundo da cartomancia. E você quer arraigar e aportar nesse local exato. Porque é essa concepção que você tem do que é certo. Enquanto a pessoa quer arrumar para outros horizontes. Olha como que uma carta, que a gente tem uma definição que poderia ser muito simplista, pode ter múltiplas possibilidades de interpretação. É parecida, mas você pode jogar, sentir de passar para o consulente de uma maneira que melhor se adeque, de uma maneira que ele entenda a situação. E às vezes uma frase que você usa ali vai fazer sentido com o que tal pessoa passou para ele, vai fazer sentido com referência a um sonho que ele teve, confirmando algo, né? Vamos supor que, por exemplo, o consulente ele sonhou com a carta da âncora. Só isso por si só já é uma confirmação. O contexto que ele pode ter sonhado, por exemplo, pode se adequar muito com uma frase ou todo o contexto que eu apresentei aqui. E isso vai fazer a diferença para que você possa ser um bom cartomante. Porque se você seguir a sua intuição e não se adequar só ao básico, você vai. Não que você vai encantar ou você tenha a necessidade de impressionar, mas eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. É o que vai fazer com que o consulente volte. É o que faz com que os meus consulentes voltem à mesa de jogo. Muitos deles não se apresentam aqui porque eu não passo o canal, muitos nem sabem que eu produzo esse conteúdo por aqui, e muitos também não têm. Eles têm uma confiabilidade tão grande em mim que eles não querem expor. E tudo bem, eles não querem expor que eles fazem o trabalho de cartomancia. Vocês sabem, né? Que eles, na verdade, recorrem ao trabalho de cartomancia. Vocês sabem como as pessoas julgam. Então, tudo bem. Mas o feedback vem como positivo através do retorno do consulente, através da indicação para 3, 4 pessoas. E assim vai. Assim o fluxo segue. Então é isso, pessoal. A carta da cruz ela representa tudo isso. Se você tiver alguma outra concepção, como concepções mais óbvias, né, que falam sobre a questão do desencarne, do corpo físico, eu acredito que eu já passei lá no início essa possibilidade também, né? É uma das possibilidades mais óbvias. Vocês tendo alguma concepção, sou muito aberto para conhecer, tá? Essa concepção diferente que vocês tenham. Pessoas novas vão aprender. Pessoas que são mais antigas vão poder experienciar e talvez atribuir, associar isso para sua leitura também, tá? E é isso. Se eu ficasse falando da carta da cruz aqui o tempo todo, sempre falo, né? Eu vou ficar aqui horas e horas falando,
eu nunca vou conseguir alcançar a dimensão que uma só lâmina tem em relação a horizontes, perspectivas de tiragem, tá bom? Então, eu espero ter auxiliado. Encerramos aqui a caminhada Lenormand. Volto a agradecer as pessoas que estiveram até aqui comigo, tá? Se tiver algum tipo de oráculo que vocês queiram que eu aborde, passe, tá? Porque eu vou analisar. Os outros oráculos, geralmente a Sibila, o tarô, são oráculos que demandam mais tempo, né? Para poder explanar sobre esse assunto. Mas vocês querendo, eu vou amadurecer a ideia, tá? O de Mara Padilha possivelmente vai ser o mais tranquilo que eu faça, porque tem o mesmo número de cartas. Então pode ser que o próximo oráculo sobre o qual eu venha falar vai ser o de Maria Padilha, tá? Mas tudo depende também do retorno. Se eu vejo que há uma funcionalidade para vocês, se eu vejo que tem, né, não motivação em termos de procura, no sentido de números, mas motivação em termos de se estar fazendo a diferença para as pessoas. Se esse conteúdo está sendo relevante. Até onde eu pude ver, sim. Então a probabilidade é quase certa de que eu continue com esse trabalho sim, tá? Com outros oráculos. E aí, amanhã eu devo retornar? Não vou garantir para vocês. Mas talvez amanhã, se eu tiver tempo hábil por conta das consultas, das questões do dia a dia, administração de casa, é mais complexo eu garantir, tá? Mas, se possível, eu retorno amanhã tirando algumas dúvidas para pessoas iniciantes. Algumas regrinhas, né? A condição daquilo que se tem como regra básica para ser um bom cartomante oraculista, diferença entre baralho, tarô, falando sobre outros oráculos, Sibila, baralho de Marapadilha, enfim. Amanhã eu trago um vídeo especial para vocês, ou talvez depois de amanhã, assim que eu puder, tá? E posteriormente eu já retorno com as coletivas. Então, para quem gosta das coletivas ou quem ainda não conhece, fica convidado para permanecer aqui no canal, se inscrever, compartilhar. E é isso, tá, pessoal? Gratidão pela presença e companhia. Até o próximo encontro. Valeu, fui!